Olá! Nesse vídeo eu pretendo aprofundar essa conversa sobre os arquétipos menstruais e por que eu não me reconheço nele e, na verdade, várias outras mulheres não se reconhecem nele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos desenvolvidos pela Miranda Gray, que na verdade muitas outras mulheres seguem, né? Então realmente é um ponto comum quando a gente vai pensar em ginecologia natural, quando a gente vai pensar em olhar para os nossos ciclos, acabam se recorrendo a esses arquétipos desenvolvidos pela Miranda Gray. Os arquétipos, eles são estruturas que atuam no nosso inconsciente. Então, realmente faz sentido quando a gente encontra um arquétipo que pra gente rola uma identificação, porque essa identificação é até inconsciente e ajuda a gente a entender realmente outros aspectos, né? Aprofundar sobre esses aspectos inconscientes da nossa personalidade ou do nosso comportamento. E os arquétipos desenvolvidos pela Miranda Gray realmente ajuda você a observar quando você, dentro do seu ciclo menstrual, está em determinadas fases. Então, temos 4 fases no nosso ciclo menstrual e a Miranda Gray reconheceu 4 arquétipos. Ela não sozinha, ela se baseia em outro estudo também de outra mulher norte-americana. São de um pensamento conjunto que está sendo difundido até hoje, né? Então muitas mulheres se apropriam dessa história e passam para frente a partir desse arquétipo. Então nós temos o primeiro arquétipo, que é no nosso período pós-menstruação, que a gente está sob o efeito do hormônio estrógeno, então a gente está muito animada, a gente está com energia, a gente está com ânimo, e foi o que ela foi chamada a fase menina ou donzela, né? Tem o lado sombrio, que é a menina que também é egoísta, porque você tá com a força toda para ir para frente, para se movimentar, para realizar as suas coisas. Depois desse período, começando já a entrada na ovulação, nós temos a fase que ela vai chamar de mãe. A mãe, a gente está num momento que a gente está mais aberta para as pessoas, a gente está com mais ouvido também para as pessoas, a gente tem receptividade, a nossa sexualidade tá bem aflorada, pensando que a gente está ovulando, né? Nesse momento de talvez gerar uma vida, né? Nessa ovulação, nesse processo de ovular. Então, essa é a figura da mãe que ela trouxe. Quando a gente está no período pré-menstrual, ela traz a imagem da feiticeira, e é esse momento de recolher-se, é um momento de introspecção, é um momento em que a gente não está tão para fora, né? Então, é um momento de resguardar, e é um momento de reavaliar como que foi o seu ciclo, e como que o ciclo, né, inteiro. Então, ela nomeia como esse arquétipo da anciã. Tá bom, até aí tudo bem. Nos começos dos meus estudos, eu usava bastante desses arquétipos, me identificava até, mas depois não começou a fazer tanto sentido para mim. Só que eu nem percebia tanto isso, assim, de não fazer sentido, simplesmente era algo que eu não seguia tanto. Interiormente, em algum momento, eu sentia meus pontos marcados, eu sinto, mas eu não me identificava mais com essas figuras que ela trouxe. Até que, numa conversa com mais 3 mulheres, a gente estava preparando um curso que a gente vai apresentar para vocês, da prática de yoga a partir de cada arquétipo. E aí, naturalmente, a gente dividiu e saiu com a minha amiga, com a minha parceirona Flora, a anciã. E aí, a anciã, ela reconhecia como um outro lugar que não a menstruação. E eu concordei com ela, eu falei, não, porque anciã não menstrua, né? Não, e aí não faz sentido a hora que a gente tá menstruando ser anciã. E aí a gente acabou fazendo uma conversa muito interessante, depois eu vou marcar as meninas que estavam na conversa, sobre esses arquétipos, né? No sentido de desconstruir e de pensar mesmo, assim, por que essas figuras, né? Então, a Miranda Gray mesmo fala que ela baseia esses arquétipos em figuras universais das deusas, das representatividades das deusas. Mas essa representatividade acaba surgindo dos contos de fada,
né? Que tem a donzela, né? A Branca de Neve, a Bela Adormecida, aquela menina que tá nessa energia desse movimento e que passa por algum momento de captura e que precisa se amadurecer enquanto mulher. Então, os contos de fada sempre tem a figura da mãe, ou a falta da figura da mãe, né? Porque realmente sempre a mãe morre nos contos de fada. E aí tem esse lugar da bruxa má, né? E que ela coloca como anciã. Então, assim, a Miranda Gray já faz uma desconstrução dos contos de fada para trazer esses arquétipos, né? Essas figuras femininas que foram tiradas dos contos de fada. Mas ainda assim está baseado nesse lugar, né? Dessa narrativa, dessas histórias que a gente ouve desde pequenininha. Só que, de algum modo, a gente está num momento de desconstrução tão grande que a gente já desconstruiu toda a narrativa dos contos de fada, né? Não a gente, né? Mas a gente tenta desconstruir tem muitas mulheres que não se identificam mais nem transformando as histórias, mas faz sentido, né? Da princesa que as coisas acontecem externamente, então ela sempre é a vítima e não se apropria da vida dela e ela é salva, né? Então esse lugar de vítima, de passar por uma situação externa que não tem nada a ver com ela e ela tenta sobreviver e ela é salva no momento de inconsciência, né? Tipo a Branca de Neve, a Bela Adormecida, sempre nesse lugar de momento de inconsciência. E aí a gente começou a refletir sobre esses arquétipos e a gente começou a pensar. E eu trouxe e falei, gente, sinceramente, eu não me reconheço como donzela quando eu estou no meu estrógeno, quando eu estou na minha pós-menstruação, pós-último dia de sangramento. Eu me reconheço com tanta energia, com tanta força, eu me reconheço vívida, né? E aí a gente pensou, pode ser mulher guerreira, porque eu estou pronta para realizar os projetos que eu tenho que realizar, que eu pausei na minha menstruação, né? Então a gente pensou, pode ser mulher guerreira, e aí conversando com outra amiga minha, ela falou, ai, vamos tirar esse lugar de guerra, vamos colocar mulher vívida, né? Porque a gente tá nessa vitalidade desse hormônio, desse estrógeno que está subindo, né? E aí que a gente chega na mãe, e como mãe, a Tassiane, que estava também na conversa com o bebezinho no colo, eu não sinto esse mãe, para mim mãe é mãe cansada. Aí a gente, poxa vida, né? Realmente a figura de mãe, para quem tá ovulando, pra gente que tá vivendo a nossa sexualidade, para minha mãe, não tô conseguindo casar mais, né? Mãe, eu tô amamentando. Enfim, pode ser que estávamos nesse momento, ela estava nesse momento como mãe e eu minha filha vai fazer 5 anos agora, então ainda tem essa figura dessa mãe nesse lugar, né? Que a gente quer desconstruir também, desse lugar de ser materna, né? Essa figura da maternidade que a gente também tá tentando descolar, né? Então, não me reconheço como mãe nesse meu período de potência, de ovulação, de estar palestrando, de estar falando, de estar me expondo. Realmente é interessante, né, a gente olhar para isso assim. E aí depois a gente chega na fase pré-menstrual, que é a feiticeira. E pode ser também, feiticeira é um lugar que eu me reconheço mais. A gente quis trazer um termo como mulher sábia, porque a gente precisa também tirar esse lugar da TPM como um lugar ruim, né? Essa tensão pré-menstrual, tirar essa palavra, também tá errado ficar falando TPM. Esse período pré-menstrual, tira o T, tira a tensão desse lugar. Mas se você está íntegra com o seu ciclo, se você está íntegra com a sua história, você tem esse lugar de muita sabedoria. Por quê? Porque quando você está nesse momento pré-menstrual, a gente está se preparando para uma grande limpeza, então a gente não quer carregar nada. Então é a hora que a gente expressa. Então, se a gente guarda, a gente expressa numa avalanche que parece que é para além do nosso corpo, que é para além do nosso racional, porque a gente guardou, porque a gente não soube se expressar ao resto do ciclo. Mas a gente precisa fazer isso, então sai essa falta de paciência, porque eu guardei durante muita parte do meu ciclo muita coisa.
E a mulher sábia é a mulher que chegou nesse momento dessa pré-menstrual, já com os hormônios luteinizantes já atuando, ela já está conseguindo se expressar durante o ciclo inteiro. Então, nesse momento, é o momento de olhar mais para a intuição. Você não está se arrependendo, você não está perdendo tempo e energia se arrependendo de ter estressado, de ter explodido, se questionando porque não está conseguindo seguir uma dieta, um exercício ou até um plano de trabalho rigoroso que você tinha feito, porque você já está percebendo que você tem fases, que você tem momentos. Então você não tá com esse turbilhão na sua mente e aí você consegue ouvir a sua intuição, você fica muito mais pacificada para ouvir a sua voz interior. Então, o período pré-menstrual, nessa mudança de hormônio que causa muitas alterações, ela pode ser da mulher sábia. E, enfim, a menstruação, que pra gente a anciã seria a mulher que já não menstrua mais, né? Porque a anciã não sangra. E é a mulher que sangra, para trazer realmente esse aspecto de que mulheres sangram, né? Tanto é que quando a gente vai falar sobre sangramento, a pesquisa, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre sangramento menstrual. O sangramento é dito quando você não está no seu período menstrual, porque aconteceu alguma coisa errada que acabou sangrando. Mas a gente está sangrando, está saindo sangue de lá de dentro da gente, vamos honrar esse lugar, vamos trazer a luz e falar, somos mulheres que sangramos, e quando a gente está nesse lugar de sangrar, a gente está com uma energia muito, né? A gente tá colocando muita coisa para fora nesse sangue, então é muito difícil a gente estar expansiva, a gente tá se comunicando com os outros, a gente tá no mundo, às vezes a gente quer retrair mesmo, a gente quer ficar mais calminha, a gente quer deixar esse sangue sair e reconhecer essa saída desse sangue. E claro, cada pessoa tem uma forma, cada momento do seu ciclo, cada momento da sua vida tá de uma forma. Então, não necessariamente você está sangrando e você está nesse momento de recolher-se. Às vezes, eu me vejo sangrando e com muita energia, querendo fazer as coisas todas. Enfim, né? Eu acho que o objetivo maior aqui nessa minha conversa para trazer para vocês, e que depois eu quero trazer aprofundado numa live com a Flora, que é a gente conversando muito sobre isso, depois que a gente se permitiu a sair da caixinha dos arquétipos e falar para fora, peraí, eu não me reconheço nesses arquétipos, vamos olhar mais para eles, sem já aceitar esse nome, né? Não, honrando toda essa construção de todas as mulheres que trazem a história do arquétipo, que divulgam isso, honrando tudo isso. Mas vamos olhar para isso? Vamos olhar para ver se faz sentido? Já que eu tô me olhando mesmo, já que eu tô aqui me desnudando, me encarando, deixa eu olhar para isso também, né? E vamos trazer essa discussão para mais pessoas. E realmente, às vezes, não é sempre que você tá igual em todos os ciclos, isso é importante dizer. O arquétipo ele pode ser um norte, um ponto norteador para você começar a olhar para o seu ciclo, se você ainda não olhou, se você ainda não identificou isso, pode ajudar você a estruturar, você a identificar pontos, mas também não precisa ficar presa a isso, né? Ah, estou na minha menina, eu gosto de tudo colorido, às vezes não, às vezes são tantas influências, né? Ufa, é isso. Eu quero aprofundar mais essa conversa com vocês. Então, por favor, vamos conversando. Obrigada. Namastê.